Ontem, a gente informou o resultado do júri popular do Everton Balbinotti, que foi condenado a 26 anos de prisão. No entanto, a gente sabe que a legislação brasileira permite uma progressão de regime depois de um determinado tempo. Por isso, nós convidamos hoje o promotor Odair Tramontim para falar sobre este assunto, o promotor que atuou neste caso, né? Doutor Odair, muito obrigado pela sua participação aqui, seja bem-vindo. A primeira pergunta, né, sobre qual é o balanço que o senhor faz sobre esta condenação, 26 anos. Nós falamos, inclusive, de um ato simbólico, né, para as pessoas entenderem que não se pode cometer crime, né? E se cometer, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ter uma punição. A nossa compreensão é que uma condenação dessa deva ter um efeito pedagógico no sentido do enfrentamento da violência contra a mulher, que todos temos acompanhado, né? Aqui em Blumenau, inclusive, semana passada, registramos outros 2 casos muito semelhantes, porque é um crime que tem uma característica muito peculiar, né? E que a polícia pouco pode fazer para evitar esse tipo de crime se não tiver uma colaboração, uma contribuição da vítima. O que eu quero dizer com isso? É que quem pratica esse crime não tem o perfil do bandido comum, Exato. daquele bandido tradicional, daquele bandido perigoso. É alguém das relações pessoais, né? Marido, ex-marido, namorado, ex-namorado e por aí afora. Então, qual é o recado que tem que ficar? É que a mulher tem que agir não quando está no final, na situação pré-homicídio. Ela tem que agir já no primeiro sinal, que começa lá com agressão verbal, com agressão emocional, com o controle emocional da vítima, mas que depois ela tem uma escalada, vai para o empurrão, vai para um apertão, vai para a agressão e, finalmente, muitos dos casos acabam desaguando na tragédia, como a Bianca sofreu e tantas outras que a gente acompanha. Um ponto importante, Joelson, que a gente tem que destacar, é que Santa Catarina é o segundo estado menos violento do Brasil em número de homicídios, mas é o segundo mais violento em relação numérica a feminicídios. Então é algo que a gente precisa discutir, precisa compreender e precisa agir, sobretudo, repito, na conscientização das mulheres. Então, o Ministério Público tem estabelecido disso uma prioridade no sentido de que esses casos, essas condenações sejam divulgadas. Por isso que eu estou aqui, para divulgar essa mensagem de que a mulher tem que denunciar, sempre denunciar. E a gente espera, então, o efeito pedagógico para que esses homens com essa característica violenta pensem um pouco mais antes de fazer isso. Agora, a gente falava sobre a questão do tempo, né? 26 anos foi a condenação, mas a gente sabe, doutor Tramontim, que aqui no Brasil nós temos uma legislação que permite uma progressão de regime se tiver bom comportamento, se trabalhar, se ler alguns livros, enfim. No final das contas, queria que o senhor explicasse agora quais são as possibilidades de redução dessa pena na prática para o Everton. São muitas, né? Então as pessoas não podem partir desse patamar de 26 anos nunca, né? O crime foi condenado por 3 crimes, né? O homicídio, que foi 24 anos, mais o porte de arma, 2 anos e mais um pouquinho pelo crime de ameaça. No geral, ele tem que cumprir 2/5, né, para progredir do regime fechado para o semiaberto. Que dá mais ou menos, 2/5 de 24. Mas sim, só explicando, né? 2/5 porque o feminicídio está enquadrado como crime hediondo. Né? Como crime hediondo. Que nos outros crimes é um sexto. O porte de arma não é e ameaça não é. Mas como o feminicídio é um crime hediondo, então, no mínimo, 2/5 ele tem que cumprir. Tem que cumprir o regime fechado. Contudo, não é assim, né? Eu não quero aqui ser o mensageiro de ilusões para os nossos ouvintes. Sim. Na verdade, ele cumpre 2/5, que daria em torno de 9 anos e meio, um pouquinho a mais ou menos conta por alto, né? Certo. Acontece que nesse tempo, a cada 3 dias que ele trabalhar, desconta 1, né? A cada livro que ele ler por mês, se ele ler o Harry Potter ou qualquer outro livro, né? Ele desconta 4 dias, né? E a cada 12 horas que ele estuda, se ele tiver a estudar lá no presídio, desconta 3 dias. Então, no frigir dos ovos, dá quase a metade, se ele trabalhar, se ele estudar e se ele ler.
Então, no final das contas, se tiver bom comportamento, ele vai ficar aí 6 anos e meio, por aí, quem sabe um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E tem que diminuir ele já cumpriu 1 ano, né, desde o ano passado, quer dizer, isso aí também já acaba descontando. Exatamente. Esse é o nosso sistema, né? Essa é a triste realidade e por isso que nós do Ministério Público, eu como professor de Direito Penal também, há muito tempo digo que a gente precisa mudar essa realidade. A gente não pode, por exemplo, vender ilusões para as pessoas. Foi condenado a 26, 27, 28, 30. Na verdade, isso, no pior dos cenários, ele acaba cumprindo ali 1/3 da pena quando... Pois é, mas aí isso nos assusta um pouco, viu, doutor Tramontim? Porque qual é o recado, no final das contas, que a gente está deixando com essa legislação? Qual é o recado que a gente está deixando para essas pessoas violentas? Ele vai dizer, mas eu vou lá, vou matar, eu vou ser condenado a 30 anos e vou ficar 5, 6 anos na cadeia, enfim. Quer dizer, aí ele vai e fica 5, 6 anos na cadeia. Mas não é a nossa legislação, ela que não acaba estimulando, não acaba permitindo justamente um pensamento dessa natureza? A resposta que eu te dou a essa tua pergunta é que nós somos um dos países que mais mata no mundo. Nós temos em torno de 60 mil, eu estou falando 60 mil homicídios por ano no Brasil. Significa dizer que nós dizimamos uma cidade do porte de Indaial, do porte de Gaspar, por ano só em mortes violentas, né? Então, o recado é justamente esse. Nós temos uma legislação extremamente condescendente com o criminoso, extremamente condescendente, e muito ruim em relação à vítima. A vítima no sistema brasileiro, ela é invertida, ela passa a ser como se fosse a responsável. Então, na verdade, eu sei que as pessoas que têm, né, eu sinto as famílias nesses casos e tal, mas a verdade é que tem uma morte que é algo definitivo, interrompe sonhos, interrompe trajetórias, sobretudo nesse caso de pessoas, uma jovem, né, com 29 anos, e aí do outro lado a correspondência é que ele fica alguns anos, né, tendo toda a assessoria jurídica, a gente não defende que os acusados sejam maltratados, mas a gente defende que tenha um sistema rigoroso, né, e que o Estado, porque uma coisa é a gente falar desse que foi condenado a 30 anos, só que grande parte deles, no cenário geral, não são nem condenados, porque muitos dos crimes não são nem investigados ou não são elucidados. Então, ainda assim, aqueles que a gente consegue pegar, deixa escapar, aliás, não é deixa escapar, solta, né? Porque todos eles saem pela porta da frente. Então é preciso, a sociedade precisa reagir. Eu tinha uma esperança muito grande com esse novo governo que fez uma campanha voltada para o endurecimento das leis, né? E a única coisa que a gente viu até agora foi aquele pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que continua dormindo nos escaninhos do Congresso Nacional e a gente não tem uma perspectiva. Isso que esse projeto apresenta perspectivas muito leves, não toca a fundo, né? Porque, sem falar dessa desproporção entre o tamanho da pena e o cumprimento, é que depois que entra por regime aberto, ele tem 5 saídas temporárias, ou seja, cada 7... tem 5 saídas temporárias de 7 dias, ou seja, dá um mês de férias, digamos assim, né? Tem 35 dias, ele passa com a família, ele passa para fora e tal. Além disso, outra coisa para concluir, nós temos, por exemplo, quando progride do regime fechado para o regime semiaberto, no Brasil hoje o semiaberto acabou se transformando no regime aberto, porque ele consegue trabalhar fora e só dormir no presídio. Então, é preciso que a gente reflita, use casos como esses, para exigir do nosso parlamento medidas mais efetivas. Verdade. Promotor Odair Tramontim conversando conosco, portanto, né, sobre o júri e a condenação do Everton Balbinot, falando justamente, né, sobre a legislação aqui no Brasil. Doutor, muito obrigado pela sua participação, uma ótima tarde. Valeu, um abraço. Muito obrigado.